Dr. José Carlos Furlan Gomes. Dr. José Carlos é psicólogo e repercutiu bem, né, doutora, o nosso assunto do último programa. Tudo bem? Um abraço. Bom dia, Maurício, um abraço, bom dia, ouvintes, bom dia aqueles que me acompanham também pelo Facebook. Graças a Deus, Maurício, eu tive uma série de feedbacks de pessoas que assistiram o programa da última semana e que sentiram que, graças a Deus, nós contribuímos com as pessoas, nós ajudamos as pessoas a entender um pouco mais desses assuntos que nós estamos abordando e, principalmente, falando do tema sobre a espiritualidade, que eu tive pensando nesse final de semana, o termo inteligência espiritual é muito limitado para tão complexo que é a espiritualidade, né? A espiritualidade não pode ser vista somente num aspecto de inteligência. É uma coisa muito mais complexa, né? Uma coisa muito mais abrangente que nós temos dentro de nós mesmos. E é uma inteligência é uma complexidade tão não usada, tão deturpada, e que faz com que as pessoas vivam dentro de um vazio existencial enorme. Eu acho que a complexidade espiritual ela tem que ser realmente utilizada, baseado principalmente no que nós vimos no último programa, sobre a importância disso para o psique humano, para o desenvolvimento humano, baseado em alguns estudiosos que nós já citamos, principalmente Carl Gustav Jung, que diz que o homem só se encontra quando conversa com Deus. E muitas pessoas me ligaram, as pessoas que me contataram disseram assim: olha, como é que é a prática disso? Como é que desenvolve essa inteligência? Como é que é a dinâmica dela? Como é que é o funcionamento dela? Como é que chegará a esse equilíbrio? Isso. Como é que ela rege a sua vida? Como? Bom, o que nós tem que trocar, assim, não quero usar termos muito científicos, mas trocar em miúdos, né? Fazer uma coisa extremamente simples. A nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas coisas, vem tudo como que a gente acorda. A maneira que a gente acorda é que determina como é que geralmente vai ser o nosso dia. Não sei se eu creio que a maioria das pessoas, pelos atendimentos que eu faço, as pessoas quando elas acordam, já acordam com uma mente extremamente turbilhada. Não é isso? Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, hoje vai ser um dia assim, hoje vai ser um dia pesado. Ou nós acordamos muito na emoção, com problemas mal resolvidos emocionalmente, a gente acorda triste, enfim, de uma maneira muito turbulenta, atordoada. Então, a gente começa, quando a gente acorda, então, com a nossa racionalidade a pico, ou a nossa emocionalidade a pico, nós precisamos dar um equilíbrio a isso. E o primeiro ponto de equilíbrio é o aspecto da nossa espiritualidade. Nós precisamos voltar para ela, né? Desenvolvendo essa complexidade dentro de nós. Então, o primeiro ponto é a gente se conectar. Vamos dizer, conectar-se com Deus. É um ponto extremamente sábio. Não somente para levar nossos problemas, não somente para levar nossas preocupações, mas principalmente para nós nos conectarmos com Deus, nós conectarmos com a pessoa de Deus. Isso é fundamental para a existência humana. Se nós observarmos, se nós lermos atentamente todo o contexto judaico-cristão que existe dentro da Bíblia, nós vamos ver que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Tudo que é falado lá, pode aí os teólogos, seja quem for, que os estudiosos, enfim, ler, vai detectar uma coisa: que Deus quer relacionar com o homem, que Deus se relaciona com o homem, e esse relacionar é um relacionar sem intermediários. Esse relacionar é um relacionar onde nós e Deus e nós nos comunicamos de uma maneira abrangente, profunda, verdadeira. Quando isso acontece, nós começamos a desenvolver toda essa potencialidade criativa, de sabedoria, de equilíbrio,
de paz que existe para ser desenvolvida dentro do ser humano. Então, esse é um ponto de alta, fundamental para o ser humano. Então, quando o ser humano se torna aberto a esse Deus tão onipotente, tão grande, mas que quer se relacionar com o homem, manter uma relação, uma conversação, um equilíbrio com esse homem, essa complexidade, essa espiritualidade, esses aspectos internos dentro do homem começam a ser desenvolvidos. E o homem e nós começamos aquela mente que acordou turbilhada, aquela mente que acordou super acelerada, né? Ela acordou querendo fazer com que a gente passe um dia já perturbado, começa a ser contida. As nossas emoções também começam a entrar no equilíbrio. E nós começamos a ver a vida com um outro jeito diferente. Então, a partir que nós temos essa conexão inicial, logo pelas manhãs, que nós nos dedicamos isso nessa manhã. Como é feita essa conexão, então? Olha, a sua pergunta sobre como é que é feita essa conexão? Conversando com Deus. Uma oração? Sim, algumas pessoas falam uma oração, mas às vezes as pessoas confundem as orações com algo repetitivo. E eu falo que a oração, no caso, como é chamada, e eu prefiro um termo muito mais profundo, que é um conceito que até é bíblico, chama-se de comunhão. Comunhão é muito mais que oração, né? Porque a oração, ela implica você ficar pedindo algumas coisas para Deus. É uma relação mercantilista até, não é isso? Ah, Deus, me dá isso aqui, me dá um carro novo, me dá uma Ferrari, me dá algo, sabe, muito mercantil. Agora, comunhão, quando você quer saber o que Deus quer para a sua vida. Quando você chega e conversa com Deus, eu acho que aí atingiu o self-guiano. Você atinge o equilíbrio. Quando você permite Deus conversar dentro de você. Quando você ativa, lembra que nós conversamos na última conversação nossa sobre corpo, alma e espírito. Quando nós ativamos essa parte que biblicamente chama-se espírito, ou seja, quando você toca esse aspecto de dizer assim, olha Deus, cuida de mim nesse dia, eu preciso te ouvir, me dê sabedoria, me mostra o caminho, como que eu vou fazer as coisas? Eu quero fazer as coisas de acordo com uma conexão, um acordo de uma paz entre nós dois. Queremos viver entre uma maneira pacífica. Porque a hora que você começa com essa conexão dentro da sua espiritualidade, não existe solidão. A solidão do ser humano é a ausência da prática dessa complexidade espiritual. Quando você não exerce isso, você é um ser humano só. Você pode estar cheio de pessoas ao seu redor, mas se você não toca nisso, você é solitário. Como é que a gente segura isso, doutor? Porque de manhã você faz tudo isso, tem essa conexão com Deus, mas no decorrer do dia, né? Sim. Você encontra pessoas que te derrubam. Sim, os problemas, isso que você colocou. Isso, as pessoas te derrubam ou as situações te derrubam, né? A questão nossa é um conceito religioso, perigoso até. Nós achamos que nós temos que ter Deus somente em alguns momentos, ou quando nós vamos em alguns lugares, ou quando nós temos algum problema. Dentro dessa complexidade do desenvolvimento de uma espiritualidade que nos dá equilíbrio, nós podemos o dia inteiro ter essa conexão. Você pode o dia inteiro ficar conectado de uma maneira tão gostosa com isso. Entende? Você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo até pessoal. Muitas vezes eu atendo casos altamente difíceis, altamente complexos. Eu trabalho numa ciência que eu não vejo. Eu trabalho com uma mente de informações que eu não vejo. O cirurgião vê ele operar. O pedreiro vê a construção da casa. A cozinheira vê a comida. O dentista vê o dente. Eu trabalho com o que eu não vejo. Trabalho com a complexidade do comportamento humano. E como é que faz isso? Confesso a vocês que muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa dentro de mim. Quando eu estou ouvindo a pessoa, eu peço, Deus me dê uma luz. Deus me dê uma sabedoria. Senhor Jesus, me mostra o melhor caminho para isso. E de repente brota aquilo. A minha inteligência intuitiva joga aquilo e eu
com o meu conhecimento científico, mas também com essa luz dentro de uma espiritualidade, a gente começa a ver, a enxergar e a observar que pode dar uma ajuda àquela pessoa. Sem falar de aspectos religiosos, nada, mas o iluminar sábio daquilo, o iluminar claro daquilo. Não que eu me sinto, eu não sou sábio nada, mas quando quando nós nos conectamos com as coisas transcendentais, quando nós comunicamos com Deus, quando nós, de uma maneira verdadeira, adicionamos um nome de Jesus para dentro de nós naturalmente temos clareza naquilo. Quando nós vamos fazer um negócio, quando nós vamos fazer uma compra, e nós conectarmos antes para isso. Não conectarmos com Deus para que Deus faça aquilo que nós queremos, mas conectarmos com Deus para que ver se aquilo que Ele está nos direcionando faz parte daquilo que Ele quer para a nossa vida. Isso, então, se torna algo muito mais que uma inteligência. Isso torna-se algo muito mais complexo. Eu não consegui até agora, sinceramente. Nesse final de semana, eu estive estudando sobre isso. E eu achei a palavra inteligência espiritual muito pequena, a palavra inteligência espiritual. É muito mais complexo que isso, é muito mais abrangente, é muito mais profundo e verdadeiro. Então, para você desenvolver tudo isso, e a partir que a gente desenvolve tudo isso, nós passamos a ter um viver humano mais equilibrado. Você adiciona, você começa a adicionar isso à sua vida, independente de dogmas, diferente de posições, diferente de bandeiras. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre uma necessidade humana primordial, que é necessária para que o ser humano consiga atingir uma qualidade existencial que lhe é de direito. Nós temos que buscar o que nos é de direito. E quando você começa a viver dentro disso, você começa a ser um ser humano muito mais equilibrado. Nós sabemos que na nossa cultura brasileira, nós somos, por natureza, criados para enganarmos uns aos outros. O brasileiro é altamente corrupto. Não só o brasileiro. Não, mas eu estou dizendo da nossa cultura. Não é verdade? Nós gostamos de dar o chapéu no outro. O brasileiro é um pouquinho mais. Nós vivemos dentro de um sistema todo de passar perna no outro. Não é verdade? Mas quando nós nos imbuímos de viver um viver ético, quando nós imbuímos de viver ter um viver dentro desse aspecto que eu estou dizendo, naturalmente nós começamos então a dar passos para termos uma qualidade de vida existencial e proporcionarmos àqueles que estão ao nosso redores um viver muito melhor. No campo profissional e outros campos da vida. Eu volto a perguntar, como chegar a esse ponto? É muito difícil, doutor. O mundo é corrido demais. Sim, mas está muito conectado na internet. Sim, mas isso. E você falou um termo bom. O mundo hoje, nós estamos muito as situações nos dominam. Esse está um ponto de desequilíbrio do homem. Jamais quaisquer situações podem nos dominar. Nós temos que ser maior que qualquer situação. E uma das maneiras de nós enfrentarmos as situações com um viver com uma forma mais vencedora é voltarmos para esse aspecto dessa espiritualidade que eu digo. Isso é fantástico quando você volta. Vamos supor, o ser humano usa muito a internet. Hoje nós usamos muito a internet. Nós ficamos o tempo todo no Facebook, no WhatsApp. Nós vivemos constantemente dentro disso. Será, fazendo uma metáfora, uma comparação, uma analogia que é dito, será que nós não podemos usar isso também conectando, vivendo online com a pessoa de Deus? Sendo dependente no bom sentido, dizendo, no bom sentido eu digo isso, não uma dependência patológica, mas dizendo, olha, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Você vai fazer o seu programa aqui no rádio, você começar amanhã, você talvez acorde e fale, puxa, hoje eu tenho que fazer o programa, eu sei que você ama a sua profissão, mas você pode dizer assim, puxa, como é que eu vou fazer hoje?
Nossa, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não é assim? Se você acrescenta o ingrediente de Deus na sua vida e dizendo assim, olha, puxa Deus, me ilumina hoje no meu programa, que eu possa ajudar as pessoas. O que eu falar no rádio, eu posso ajudar muitas pessoas. Me orienta nesse programa hoje. Me dê criatividade, me dê sabedoria, me dê espontaneidade, me dê alegria, me dê paz, me ensina a falar com as pessoas. Se você disser isso, você como um homem de comunicação, eu acredito que o seu programa, naturalmente, você vai expressar aquilo que está dentro de você. E certamente você vai falar, poxa, que bacana. Todos os anos, eu estou citando você como um exemplo. A hora que termina o seu programa, você fala assim, poxa, graças a Deus, eu terminei meu programa, foi legal, eu fiquei feliz, eu me comuniquei com as pessoas, eu passei notícias, que bom, eu ajudei as pessoas. A minha vida tem um bacana ajudar as pessoas, como citando você como um exemplo. Então, a partir que nós fazemos, que nós exercitamos isso, o nosso viver tem que ter mais um significado. Nós não ficamos reféns das situações. Nós não ficamos refém das pessoas. Nós não ficamos refém de coisas que nos atrapalham, que nos deixam acabrunhados, depressivos, ruins, chateados. Nós começamos a ter um sentido existencial muito mais significativo. Nós temos um viver de uma complexidade neurológica, filosófica, muito mais verdadeira, muito mais honesta. Nós vivemos de uma maneira em paz com a gente mesmo e nós vemos que o grande caminho para nosso viver é vivermos dentro dessa paz, que está dentro de nós, é acessível a nós, que não precisa ser ritualística, mas cotidiana. Você falou uma coisa interessante, Maurício, eu gostei. Nós precisamos aprender a viver online com Deus. Assim, precisamos conversar com Ele. Precisamos conversar. Precisamos nos achegar, nos abrir o nosso ser, sabe? Ele sabe que nós temos defeitos, Ele sabe que nós somos pessoas cheias de defeitos. Mas o que Ele vê não são os nossos defeitos. O que eu observei nesse tempo todo é que Deus vê o nosso coração. Se você tem um coração sensível a Deus, Deus fala com você. Mas se você se abrir, não é isso? Se eu quero que você entre na minha casa, se eu não abrir a porta, você nunca vai entrar. E a principal porta do ser humano é a porta do coração. Deus, quando entra, você abre o seu coração, Deus entra. E você começa a conversar com Deus. Isso é muito simples. Isso é verdadeiro. Isso torna o homem psicologicamente muito mais realizado, muito mais cheio. Entende? Então não é difícil. Deus é simples. O que dificultou? Deus só queria explicar a Deus. Deus é muito simples. Deus quer manter uma relação saudável com o homem. Nada mais que isso. Essa inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Mas, claro que não. O senhor acha importante a religião também? Na nossa vida? Eu acho que as pessoas, elas precisam desenvolver sua espiritualidade. Logicamente, as pessoas que desenvolvem sua espiritualidade querem se aglomerar com outras pessoas para falar sobre essa espiritualidade. Desde que isso seja saudável ao ser humano, não é isso? Desde que isso seja dentro de um propósito saudável para o ser humano, tudo bem. O que não pode é quando a coisa se torna manipulativa. Não é isso? Quando a coisa dogmática, manipulativa. As religiões estão manipulando. Sim, você está me dizendo isso, né? Que as religiões manipulam. Mas eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Primeiro, de uma relação da pessoa com Deus. E mostrando que a relação da pessoa com Deus, que eu chamo de espiritualidade, independe essa rede que é chamado muitas vezes de religiosidade. Porque é cada um de nós com Deus e Deus conosco. E isso vai te nortear para a vida. Porque quando você tem essa relação, quando você desenvolve a sua espiritualidade, dentro da gente existe um semáforo. E esse semáforo nada mais é do que um indicador, que é a paz interna. Quando você tem paz no seu interior, faça. Quando você não tem paz dentro do seu interior, não faça. Nós temos que aprender a obedecer essa voz interior.
Entende? Você vai fazer uma coisa, você fala, nossa, isso não estou me sentindo bem fazendo isso. Não estou em paz de fazer isso. Quando você sente isso, não faça. Esse termômetro interno, que existe por causa dessa conexão espiritual, te facilita nortear a sua vida. Agora, quando você, dentro do seu interior, você desobedece isso, certamente aquilo não vai dar certo. Aí não adianta você reclamar, que você é azarado, que Deus não te ouve. Por quê? Você é um teimoso, não é? Você desrespeitou o sinal interno dessa complexidade maravilhosa chamada complexidade interna do homem, que envolve tanto as partes psicológicas como envolve a espiritualidade. Quando você dá uma vazão a essa espiritualidade, quando você permite que ela exista dentro do teu ser de uma maneira equilibrada, onde é no tete a tete, é você com Deus, Deus com você, todas as coisas que você é dirigido, elas serão coisas extremamente adequadas, abençoadas e verdadeiras. Entendeu? Então, eu tenho aprendido isso. E eu estou dizendo isso dentro de uma experiência pessoal em busca. Eu não estou aqui mostrando que tem que ser esse caminho. Não estou querendo criar adeptos, eu não estou criando nada. Eu estou dizendo como cientista, eu estou dizendo como um ser humano, eu estou dizendo como um homem preocupado com a qualidade existencial dos outros, colocando esses pontos como um ponto referencial, mas não como um ponto único. É um ponto referencial, para que cada um de vocês pensem, analisem, observem, testem e vejam se isso lhes faz bem e lhes dão um sentido existencial adequado. Muito bom. Ok? Ok. Mais um dia legal, mais um programa muito bom. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, do senhor aqui na Orlândia Rádio. Eu que agradeço a todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Até mais. Muito bem, daí nós